Alô, diversos de vocês me perguntaram e desejaram ouvir algo a respeito das questões que têm marcado esta última semana no Oriente Médio, principalmente quanto àquilo que vocês têm visto no Afeganistão e aquilo que tem envolvido ali as nações árabes. Então, nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre isso. Não sou um especialista em islamismo, muito longe disto. Tenho estudado o tema, mas não como aqueles que o dominam. Há muitas questões que poderíamos adentrar dentro disso, mas eu creio que, até pelo tempo que temos, nós devemos nos dirigir a alguma questão específica a fim de entendermos o que nos interessa. Eu quero falar nessa manhã sobre a crise no Afeganistão, para onde a humanidade está sendo conduzida. Eu creio que eu repassei aos meninos. Eu creio que vocês viram essa imagem por trás do título, não é? As coisas que aconteceram lá no aeroporto, no Afeganistão. Então nós queremos tecer algumas verdades bíblicas a respeito disso. Antes disso, vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Pai, nós temos esse tema diante de nós e desejamos observá-lo de acordo com a Tua verdade, com a Tua palavra. Rogamos que nos ajudes e que, ao concluirmos essa explanação, o nosso coração possa entender o que Tu desejas de nós. Em nome de Cristo, nós rogamos que nos abençoe. Amém. Irmãos, eu quero começar pela seguinte questão. Por mais impressionante que seja as imagens e tudo aquilo que nós vimos essa semana lá no Afeganistão, por mais impressionantes que sejam as manobras e tudo aquilo que tem ocorrido ali no Oriente Médio em relação aos países árabes, por mais que nos impressionemos quanto à forma que as coisas estão tomando e o caminho que estão tomando, nós temos que ter um ponto central em tudo aquilo que pensamos de forma bíblica. E o ponto central é que o centro profético da revelação bíblica não são as nações árabes, mas unicamente a nação de Israel. Então, é a primeira questão que você precisa sentar na sua mente e no seu coração. O relógio de Deus é Israel. Aquilo que conduz as demais nações é a nação de Israel. Ou seja, a bússola, ela é centralizada em Israel, não nas nações árabes. Então, aquilo que conduz a história não é aquilo que as nações árabes fazem, não é aquilo que atinge as nações árabes, mas é aquilo que Israel, como centro da profecia bíblica, o faz. Então, os seus olhos precisam estar aonde? Na nação de Israel. Em Daniel 9:24, Daniel profetiza e diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Estas 70 semanas de anos compreendem um período de 490 anos da profecia de Daniel, dos quais 483 já se cumpriram. Então, destes 490 anos, destas 70 semanas, resta apenas mais 7 anos, que são exatamente aqueles anos quanto que tratam do período tribulacional, como a Bíblia ensina. Mas notem o que Daniel diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Qual era o povo de Daniel? Israel. Qual a cidade de Daniel? Jerusalém. Qual é o centro do mundo? Jerusalém. Não é Nova York, Paris ou Moscou. Tudo no mundo gira em torno de Jerusalém. Tudo no mundo gira em torno da profecia bíblica e do cumprimento entre as nações daquilo que ocorre com a nação de Israel como povo escolhido de Deus. Em Mateus 24, versos 32 e 33, é dito, Jesus diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. O que Jesus está dizendo aqui? Ele diz, quando os seus ramos, os ramos do quê? Da figueira. A figueira é um tipo da nação de Israel. Então os discípulos querem saber quando tudo aquilo que Jesus havia falado no sermão profético de Mateus 24 aconteceria. Quando haverão aquelas guerras, terremotos e tudo aquilo que a Bíblia descreve que acontecerá na grande tribulação. Ao final dela, Jesus Cristo vindo dos céus, resgatar a nação de Israel. Eles estão curiosos, quando isso vai acontecer? E Jesus diz, olhem para a figueira. Olhem para onde? Olhem para Israel. E olhem para Israel em que sentido? Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabe, logo depois de Jesus Cristo ter dito isso, em 70 depois de Cristo, a nação de Israel foi destruída pelo Império Romano. O imperador enviou a Tito, e Tito então destruiu a cidade, levou cativos os judeus. E daquele ano, 70 depois de Cristo, até o ano de 1948, exatamente, dia 14 de maio de 1948, às 17 horas, às 5 horas da tarde, um brasileiro que presidia a ONU, Oswaldo Aranha, assinou o decreto onde as nações reconheciam o direito de Israel a um território. Então, Israel nasceu literalmente dia 14 de maio de 1948, às 17 horas. O que acontece quando Israel volta à sua terra? Os brotos estão florescendo. Então, quando Jesus diz, olha, quando os brotos florescerem, fiquem atentos. Nós já vimos, a nossa geração já viu isso há quase 70 anos, ou há 73 anos atrás. Mas notem que em Isaías 66, isso já estava previsto quando o profeta diz, quem jamais viu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Pode uma nação nascer de uma só vez? Pode uma nação nascer num só dia? Pode. Israel nasceu. Então a figueira floresceu. Isso significa que nós estamos realmente dentro do plano cronológico de Deus para a escatologia, ou seja, para o fim de todas as coisas. Israel já está no seu território, e isso é central dentro do plano de Deus. Agora, o que nós estamos vendo nesse período envolve todo realmente um alvoroço entre as nações árabes. E eu gostaria que nós entendêssemos também isso, para que nós possamos compreender como isso se dá. Eu só vou pedir que alguém possa... Wesley, pode, por gentileza, porque tem uma sequência de dados ali que eu quero passar para vocês. Irmãos, eu não sei quantos de vocês têm ideia ou entendem como a questão árabe, a questão do islamismo se dá. Nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes. Há muçulmanos na Indonésia, ou seja, muçulmanos asiáticos. Então nós precisamos entender esse contexto das nações árabes e precisamos entender o contexto do islamismo. Nós temos que entender, e esse é o primeiro dado, quando surge o islamismo. O islamismo ele surge em 610 depois de Cristo, através de um abastado homem de negócios chamado Maomé. Você já deve ter ouvido sobre ele. Morador da cidade de Meca, na atual Arábia Saudita. Então, o islamismo ele surge 600 anos depois do cristianismo. Maomé tinha contato com o Velho Testamento, Maomé tinha contato com o ensino sobre Jesus, tanto que o Corão, o livro sagrado dos muçulmanos, cita questões de Moisés, cita Jesus Cristo. Eles ali juntam a noção de uma volta do rei, de uma volta de Jesus Cristo, para aqueles que chamam o Mahdi, não é também o Messias que os islâmicos esperam. Então há também no Corão muito do Evangelho, muito do Velho Testamento, exatamente porque ele veio depois do advento do Evangelho. Maomé, ele começou estabelecendo que ele recebia visões que acabaram por ser a semente do Corão, o livro sagrado deles. Inicialmente, irmãos, no início do seu ministério, Maomé pregava mensagens de paz e isso gerou pouca repercussão, mas em 622 depois de Cristo, Maomé fez uma viagem
de 450 quilômetros até Meca. Vocês têm ouvido isso, ou melhor, de Meca a Medina. E essa viagem fez com que as suas visões, ditas visões, se tornassem intensas e também mais violentas. 8 anos depois de ir a Medina, Maomé volta a Meca com um exército de 10.000 seguidores e toma a cidade. Aí começa a influência do Islã na Península Árabe sobre os países árabes. Então é nesse momento em que Maomé toma Meca que começa aquilo que nós conhecemos como islamismo, que vai conduzir, é isso que eu quero mostrar aos irmãos, aquilo que nós chamamos de fundamentalismo islâmico. O Islã, os muçulmanos, e é importante entender isso para que nós compreendamos o que está acontecendo, ele é dividido em diversas vertentes, duas em especial. Maomé morreu em 8 de junho de 632 depois de Cristo, e até onde sabemos ele não ressuscitou. Há apenas um Messias que ressuscita. Quando ele morre, a sucessão dele gera um racha. Um grupo de islâmicos apoia um homem chamado Abu Bakr, ele era sogro de Maomé. Um outro grupo apoia o seu primo e genro, chamado Ali bin Abi Talib. E esta divisão entre dois grupos surge aquilo que hoje nós conhecemos como os árabes sunitas e os árabes xiitas. Você já deve ter ouvido falar deles. Toda a região arábica, todos os países, eles estão mais ou menos divididos entre sunitas e xiitas. E há algumas diferenças entre eles. Os sunitas, por exemplo, escolhem líderes de acordo com a capacidade que esses líderes têm de governar. Os xiitas escolhem líderes que precisam ser descendentes consanguíneos de Maomé. Então eles entendem que precisam ser da família de Maomé. Os sunitas, eles reconhecem seus líderes como sábios, porém pessoas como nós que podem falhar. Os xiitas enxergam aos seus líderes como infalíveis, divinos. Então, para os xiitas, os seus líderes também são quase deuses, e eles não falham. A proporção, hoje no Oriente Médio, mostra que de 75% a 80% da população árabe é sunita, enquanto de 20% a 25% é xiita. Qual é a grande questão que se aplaca nisso? As nações onde predominam os sunitas, a religião está debaixo do controle do Estado. Aonde predominam os xiitas, a religião manda no Estado. E isso faz uma diferença tremenda. O Oriente Médio, como nós conhecemos hoje, ele não é antigo. Na Primeira Guerra Mundial, um pouco mais de 100 anos atrás, de 1914 a 1917, a Inglaterra, a França e a Rússia, a União Soviética, eram as grandes potências deste mundo. E eles dividiram o Oriente Médio de acordo com aquilo, seu espólio de guerra. Então, vou usar um exemplo. O Iraque que conhecemos hoje não existia naquele tempo. O Iraque, ele era formado por uma região ocupada por 3 nações. Ao norte ocupava um grupo, ao sul ocupava outro grupo e ao centro um outro. Ao norte, árabes sunitas ocupavam, ao centro, povos árabes e ao sul, povos xiitas. Então tinha Bagdá, Mossul e Basra como capitais dessas regiões. Então não era um país, eram tribos que viviam em guerra. E quando então os países vencedores da Primeira Guerra dividiram o Oriente Médio, eles tornaram tudo isso num só país. Então, é por isso que você vê constantes guerras entre povos dentro de um mesmo país ali no Oriente Médio. Há um ano em especial que nos leva à situação que nós estamos vivendo hoje. Esse ano é o ano de 1979. Em 79, Israel e Egito assinaram o primeiro acordo de paz entre uma nação árabe e a nação de Israel. Isso resultou que 2 anos depois, Anwar Sadat, o presidente egípcio, foi morto por fundamentalistas islâmicos. Em 1979, o Irã é tomado por aquele líder que conhecemos como Ayatollah Khomeini, e ele estabelece uma teocracia islâmica, xiita. No mesmo ano, Saddam Hussein toma o Iraque, e logo depois, de 80 a 88, eles travam uma guerra entre os dois países.
Também em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão, que hoje nós vemos. Então, muito daquilo que estamos vendo hoje é resultado da invasão soviética ao Afeganistão. A fim de deter o avanço soviético, os Estados Unidos armaram os afegãos, treinaram e deram armas ao exército afegão, que acabou por resultar, entre outras coisas, no aparecimento de um homem que nós todos conhecemos como Osama Bin Laden. Primeiro, ele foi um aliado americano, treinado, financiado pelos Estados Unidos, enquanto a União Soviética ocupava o Afeganistão. Depois ele e outros grupos, como o Estado Islâmico, o ISIS e o Talibã, surgiram desse apoio e desta guerra. Em 1980, mais adiante, em 88, quando a União Soviética deixou o Afeganistão, lá ficaram todos esses grupos conhecidos desta forma, e entre eles, aqueles que nós conhecemos hoje como Talibã. Por que eles são o Talibã? Porque nesse período, uma porcentagem desses jovens afegãos, eles se dirigiram ao Paquistão para estudar a lei islâmica, a Sharia, a parte mais xiita realmente desta lei. E eles ali foram conhecidos como os estudantes. Então lá, quando eles falam do Talibã, eles se referem a esse grupo. Os estudantes que governaram o Afeganistão de 96 até 2001, com o acontecido dos ataques a Nova York. Novamente o Afeganistão foi ocupado por forças não somente norte-americanas, mas de outros 16 países. E por 20 anos, então, o Afeganistão esteve em relativa paz. Foi onde as agências missionárias conseguiram conquistar muitos territórios ali para Cristo. Ou seja, entrando no Afeganistão, pregando o Evangelho, tiveram oportunidade de fazer isso por 20 anos. E essa semana, essa oportunidade acabou. Essa semana, a oportunidade se fechou novamente com o Talibã tendo as forças ali naquele lugar. Nós temos que agora pensar, agora eu falei de história até agora eu quero falar de profecia. Para onde isso conduz na Bíblia? A Bíblia nos aponta de alguma forma como tudo isso termina e por que as coisas estão acontecendo dessa forma. A Bíblia nos diz, afinal de contas, por que o palco está sendo montado desta forma? Por que o Afeganistão está se tornando um país fundamentalmente de fundamentalistas islâmicos, assim como há muito no Paquistão, há muito no Irã, muito já na ocupação da Síria, muito já até mesmo em países europeus como a Alemanha. A taxa de natalidade dos alemães já caiu a tal ponto, e a taxa dos árabes que vivem na Alemanha subiu a tal ponto que já não há mais como recuperar, ou seja, a raça alemã, como se conhece dentro do seu país, está condenada à extinção. Para vocês terem uma ideia, quando um povo cresce menos de 1,3 por casal, o número de filhos, quer dizer que a taxa de natalidade desce a um ponto que esse povo só diminui. A taxa de natalidade dos árabes na Alemanha é 8,3. Imagina. Eles logo, muito em breve, dominarão países como a Alemanha, como a França. Dominarão países europeus unicamente pelo número. Não tomarão em armas. Dominarão porque são a maioria. Isso tem acontecido em muitos outros lugares. Então, para onde isso nos conduz? Eu creio que a resposta está em Ezequiel capítulo 38. O verso 15 ele profetiza: virá, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exércitos poderosos. O que Ezequiel está estabelecendo aqui é aquilo que nós conhecemos na teologia como a Aliança do Norte, a Confederação do Norte. Sabe, no tempo, agora eu falo do tempo da grande tribulação, do período tribulacional. Quando o anticristo dominar esse mundo, o seu reino não será uma unanimidade. Haverão muitos outros exércitos e reinos batalhando contra o anticristo. Hoje você percebe como os fundamentalistas islâmicos não têm como entrar em acordo com a cultura ocidental. Você percebe como a Rússia, ela tem a sua cultura e ela rejeita completamente a cultura ocidental. Isso vai levar a um ponto
A grande confederação do norte, ela é formada por países que serão contra o anticristo na grande tribulação. Ou seja, o anticristo terá que enfrentar a força da confederação do norte. E agora então Ezequiel vai descrever isto. Verso 2: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Gog aqui não é o nome de uma terra, mas de um líder de uma terra. Gog é o líder da terra de Magog, que é o seu fundador. Aonde nós encontramos estes nomes? Gênesis capítulo 10. Em Gênesis 10 nós temos a tábua das nações, ou seja, de onde vieram as nações deste mundo. Observe o verso 2. Os filhos de Jafé, Jafé era filho de Noé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Então nós entendemos que Magog foi o segundo filho de Jafé, que era filho de Noé. Meseque e Tubal eram netos de Noé. Então a terra de Magog, como nós a conhecemos, eu vou pedir que coloque o mapa que eu coloquei. Esta é a parte entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, na Ásia, ou seja, a região já asiática, próxima ainda à Europa. Esse lugar, ele encontra-se entre dois mares. Essas montanhas que você vê no centro são o Cáucaso. Ou seja, Cáucaso, na língua dele, significa exatamente forte de Gog. Ou seja, aonde os descendentes de Magog, neto de Noé, se dirigiram. A Armênia fica um pouco para baixo, onde foi que parou a Arca de Noé. Então, eles se dirigiram ao norte e eles formaram as suas habitações entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. E essas nações formaram, pode colocar o próximo mapa, aquilo que hoje nós conhecemos. Você vê ali a Turquia, você vê o Irã, você vê a Rússia acima e os países, não é, que adviram da antiga União Soviética, mas que ainda formam o bloco russo. Então, quem é Gog? Qual é a terra de Magog? Olhando por como se espalharam as nações, Gog seria o líder da Rússia e Magog todo o território que está ao norte do Irã e da Turquia. Que onde está o território russo hoje? Isso fica muito claro na própria história e na própria questão que a Bíblia nos apresenta. Então, sabendo que Gog refere-se ao líder russo e Magog ao território da Rússia, nós temos que observar também que há outros países que vão formar essa confederação junto aos russos. O verso 15 que eu li diz que haverão muitos povos contigo. E os versos 5 e 6 de Ezequiel 38 dizem quais povos: persas, etíopes, de Pute com eles, com todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte. Quais são aqueles que vão se associar a Gog, ou seja, a Rússia, nesta grande confederação? A primeira deles, a Bíblia diz que são os persas. Sabe, é uma coisa interessante, às vezes nós confundimos os habitantes do Irã com árabes. Iranianos não são árabes, são persas. A língua é diferente, os costumes são diferentes. Mesmo que já tenha se tentado tornar árabe a nação do Irã, o Irã não é árabe, ele é persa. Hoje você observa que naquela região, qual é o maior parceiro da Rússia em todas as coisas que faz? Todo momento você vê o líder iraniano junto com Vladimir Putin. A Rússia e o Irã são parceiros há muito tempo, pois a Bíblia está dizendo, esse é o primeiro grande integrante desta confederação do norte. O segundo integrante é chamado de etíopes. Eu sei que isso nos leva talvez a pensar na Etiópia, na África, mas muitas descobertas de questões na Babilônia, em regiões antigas, demonstram que esta palavra etíope também se referia a uma região ao leste do Irã. E o que nós encontramos ao leste do Irã? O Afeganistão e o Paquistão. Então, muito provavelmente, a segunda dessas nações que formam esta força contra Israel serão as forças que estarão no Afeganistão. A terceira dessas nações é Pute, que também conduz a esta região entre o Afeganistão e o Paquistão. A quarta destas do que formam esta aliança é Gomer, e aqui nos chama a atenção. Todos os livros históricos registram que Gomer está ligado aos Germani, que por fim
vieram a constituir, antes ainda da Primeira Guerra Mundial, aquilo que nós conhecemos hoje como Alemanha. Então não é à toa que a Alemanha tem se tornado um país islamizado. Não é um acaso que a Alemanha está se tornando também um refúgio de árabes islâmicos. É porque a profecia aponta que esses povos também participarão disso. E finalmente, Togarma, que é a região histórica identificada com a atual Turquia. Se vocês perceberam, as últimas notícias têm demonstrado que a Turquia tem se voltado em direção à Rússia, em alianças com os russos também. Ou seja, esta é a grande aliança que será formada por esses países no tempo tribulacional para enfrentar o anticristo, mas para uma coisa específica. O que liga, ou que ligará em breve todas essas regiões? O que todas essas religiões têm em comum? Elas nunca agiram juntas, nunca agiram em conjunto, mas há duas coisas que parece que estão as ligando: fundamentalismo islâmico e ódio a Israel. As duas questões que têm levado a história a realmente fazer a junção desses todos os países são, fundamentalmente, o fundamentalismo islâmico, que ocupa esses países, e um ódio comum à nação de Israel. Então, ao que isso vai levar? Em Ezequiel 38 diz, verso 8: no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Está aqui falando do tempo durante o princípio, os 3 anos e meio, primeiro da tribulação, quando o anticristo fará um acordo com os árabes, com Israel, com as nações do mundo, para estabelecer então a paz para Israel. Israel vai se sentir tão seguro que eles não precisarão de muros. Se sentirá tão seguro que não precisarão de armas. Se sentirá tão seguro que o verso 11 diz: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não há ferrolhos nas suas portas. Israel estará tão seguro do acordo estabelecido pelo anticristo que eles não vão vigiar mais. Você sabe hoje, você viu alguns meses passados, aquilo que eles chamam de domo de ferro. Os árabes estavam jogando foguetes contra Israel e realmente um sistema de defesa por mísseis atacavam esses foguetes antes que eles caíssem no território judeu. Israel naquele tempo não vai precisar mais disso. Eles vão desativar todas essas coisas. Estarão completamente vulneráveis porque um grande líder lhes deu realmente grande segurança. Mas agora, o que a Rússia e todos esses países vão buscar em Israel? No verso 12 de Ezequiel 38 diz: a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Mesmo Israel hoje, sendo uma nação tão pequena, mesmo Israel hoje, sendo um território tão pequeno, aquela nação é riquíssima. E mesmo que eles estejam todas as questões que os limitam e os ameaçam, a riqueza de Israel não para de crescer. Agora você imagina, quando aquela região provar de paz, qual é o nível de riqueza que a nação de Israel atingirá durante o tempo tribulacional? O que a Rússia quer? O que os fundamentalistas islâmicos vão querer? Duas coisas. Eles vão unir aquilo que eles desejam. Os russos querem bens, querem riquezas. Os fundamentalistas islâmicos, o fim de Israel. O que vai unir povos tão diferentes? O ódio contra Israel e o despojo que eles imaginam conseguir. Eles olham para Israel e eles desejam tudo aquilo, toda a riqueza que haverá em Israel. E eles vão se unir. Eles se aglomerarão perto do território russo. E eles virão do norte para o sul. Um imenso exército pronto a destruir Israel. Mas olha agora o que acontece no verso 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Ou seja, aqui o texto está dizendo
que Deus enfrentará essas nações. O verso 19 diz: porque disse eu no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Como eles vêm do norte, eles precisam passar sobre as montanhas. Eles precisam passar pela região montanhosa para então invadir Israel. Olha o que o verso 20 diz: de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Exatamente quando esses exércitos estiverem sobre as montanhas, prontos para invadir Israel, Deus enviará um terremoto tão grande que eles serão destruídos ali mesmo. Mas Deus não enviará apenas um terremoto. Ele continua dizendo no verso 21: porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um deles se voltará contra seu irmão. Esses exércitos, diante do grande terremoto que se dará contra eles, eles vão atacar uns aos outros. E como se isso não fosse suficiente, o verso 22 diz: e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, uma chuva inundante, ou seja, uma tempestade, de grandes pedras de saraiva. Eles serão detidos por uma grande tempestade. Mais do que isso, fogo e enxofre farei chover sobre eles. Aquelas montanhas que eles hão de atravessar contém as chaminés de muitos vulcões adormecidos, que nunca estiveram em atividade. Mas naquele dia, Deus fará com que esses vulcões voltem à atividade. Aqueles exércitos enfrentarão um terremoto, uma tempestade e a erupção de diversos vulcões, além do fato que se atacarão uns aos outros. Qual o resultado de tudo isso? Eu creio que o primeiro resultado envolve as nações árabes. Ali, tudo isso que nós estamos vendo sendo montado hoje, todo esse poder fundamentalista árabe, terá fim. Naquele dia, Deus tratará com o fundamentalismo árabe, simplesmente dando fim, destruindo toda a sua força, todo o seu exército. Tudo aquilo que os árabes têm pregado sobre Alá, tudo aquilo que eles têm pregado sobre o Corão, será definitivamente enterrado naquele dia. Deus mostrará que era tudo uma falsa realidade, que nem Maomé, nem Alá, nem as verdades, as ditas verdades do Corão puderam salvá-los daquilo que aconteceu. Mas não pense que os árabes se voltarão a Deus por causa disso. Quando verão que toda a sua fé foi derrubada, a fé islâmica foi derrubada naquelas montanhas, eles passarão a crer no anticristo. E deles que sobrarem, apoiarão o anticristo nas suas derradeiras batalhas. Agora, há um outro resultado para a nação de Israel. Quando Israel vir todos esses povos vindo, e eles sem defesa alguma, e virem então que todos esses povos foram destruídos por Deus, os olhos de Israel se abrirão, e eles realmente entenderão que não é o anticristo, mas Deus aquele que os livra. Então, nesse momento, os olhos da nação de Israel se abrirão, e eles entenderão quem é o anticristo. Logo adiante, quando o anticristo oferecer um animal imundo no templo, e eles entenderão que Deus é o poder que os resgata, e se voltarão a Deus. Assim será o fim daquilo que conhecemos como fundamentalismo árabe, fundamentalismo islâmico. E assim será o momento onde Israel se voltará para Deus. Mas agora eu quero, ao invés de olhar para o futuro, olhar para nós. Pode colocar a outra imagem que eu coloquei. Que lugar é esse aí? Qual cidade? Goiânia. Pode deixar a imagem. É a nossa cidade. Você ama a nossa cidade? Uma cidade muito boa de se morar. O povo goiano é maravilhoso. Mas sabe, irmãos, não está longe de... Pode consertar para mim a imagem de novo, para mim acompanhando o que passa. Pode colocar a outra imagem. Vocês estão preparados para que fundamentalistas islâmicos venham morar na nossa cidade? Vocês desejam isso?
Vocês acham que isso será bom para nós? Não é uma questão de querer ou não, em breve eles estarão aqui. Na realidade, eles já estão aqui. Assim como muitos outros países estão convivendo com o islamismo e também com o fundamentalismo islâmico dentro das suas próprias paredes, em breve acontecerá conosco também. Em breve eles estarão andando assim nas nossas ruas. Eu já encontrei pessoas assim aqui em Goiânia. Pode colocar a outra imagem. Alguém sabe onde é isso? Essa é a mesquita em Foz do Iguaçu, no Paraná. Morei muitos anos no Paraná. É imensa. Em Foz do Iguaçu, você barra com eles o tempo todo. Você vai numa uma loja pertence a fundamentalistas islâmicos. Você vai no mercado, fundamentalista islâmico está comprando ali, a mulher está de burca, os menininhos, todos daquela forma, ele também, falando em árabe, geralmente falando em árabe. Você não sabe o que eles estão dizendo, mas eles estão ali. E quando acontecer conosco, se já acontece em outras cidades do Brasil, e quando eles chegarem a Goiânia, como nós vamos reagir? Nós vamos ficar com medo? Vamos ficar como algo longe de nós, talvez como algo distante de nós. Mas quando isso acontecer, missões virão até nós. Nossos alvos missionários virão até nós. E como nós vamos nos comportar? Hoje nós enviamos missionários a pregar aos árabes. Em pouco tempo os árabes estarão em nosso meio. E o que nós faremos? Nós vamos temer, nós vamos nos refugiar, nós vamos expulsá-los, nós vamos fazer exatamente o quê? Qual será a nossa atitude? Qual será a forma que nós vamos agir? Qual será a forma que nós vamos reagir a todas essas questões? Às vezes a gente olha para missões como algo tão longe, mas missões é absolutamente algo que bate na sua porta todo dia. Bate na porta do seu vizinho, na comunidade onde você mora, onde você estuda, onde você trabalha. Os árabes serão apenas mais um alvo da nossa visão missionária, quando então estiverem em nosso meio. Nós tememos? Não, jamais. Não tememos. E por que não tememos? Primeiro, nós sabemos como a história termina. Jesus Cristo vence no final. Nós sabemos como tudo termina. Não, o mundo não será islamizado. O Islã não vencerá tudo. Deus vencerá no final. E sabendo também, sendo árabes ou não, eles também precisam de Jesus Cristo. Não é apenas a prática de missões, mas um coração missionário. Não importa quem, não importa quando, não importa onde, a nossa missão é pregar a Jesus Cristo. E se houver tempo ainda nessa história de que eles venham e cheguem até Goiânia e comecem a andar em nosso meio, eles também precisam de Jesus. Nós não tememos a eles, nós os amamos. É assim um coração missionário. Amam aqueles que não têm Cristo, independente de quem sejam. Então, quando isso acontecer, quando eles chegarem ao nosso meio, que Deus nos encontre com um coração que verdadeiramente ama missões, tanto lá longe quando missões vêm perto da gente. E não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de anunciar Jesus, eles também precisam de Jesus. Deus nos dará capacidade e sabedoria para fazer isso, quando chegar a hora. Peçamos a Ele que nos ajude. Vamos orar. Pai, nós